Oi, este aqui é o 12º vídeo do mês do terror, edição 2020. E o que temos para hoje é a resenha do conto Campo do Medo, escrito por Joe Hill, aqui da sua coletânea Carrossel Sombrio e outras histórias. Pois então vamos conferir como se saiu a penúltima história aqui deste livro. Ele queria silêncio em vez de ouvir o rádio. Então pode-se dizer que a culpa foi dele. Ela queria ar fresco em vez do ar condicionado. Então pode-se dizer que a culpa foi dela. Mas como eles nunca teriam ouvido a criança sem esses dois elementos, então pode-se dizer que foi uma combinação, um ato Cal-Beck perfeito. Porque ambos passaram a vida toda juntos. Cal e Beck DeMuth, nascidos com 19 meses de diferença. Os pais o chamavam de praticamente gêmeos. Assim começa Campo do Medo, escrito por Joe Hill, que conta a história, obviamente, desses gêmeos, que não são de verdade, né? Cal e Beck nasceram com esses tantos meses de diferença, mas eles são do tipo de irmãos que estão completamente conectados em forma de ação, de pensamento, ou seja, se um deles quer fazer alguma coisa, imediatamente o outro já concorda. Se um fala também algo, o outro também já faz um emendo que parece que saiu da mesma cabeça. Sim, aquela grande conexão que só se encontra em irmãos gêmeos, mesmo que eles não sejam. Aliás, o pessoal diz que eles vivem como se fosse uma pessoa só, né? Um depende do outro. Mas na verdade, eles têm uma certa independência. Por exemplo, Beck ficou grávida. E vamos combinar, né? Com certeza Cal não participou em nada disso, né? Afinal de contas, ela engravidou do seu namoradinho. Mas, para dizer que eles ainda não estão conectados, ela fez questão de dizer para os pais que, na verdade, importa muito a opinião de Cal para o que ela pretende ou não fazer, que é exatamente não continuar a gravidez. Pois é, isso abalou um pouco o pai dos dois, né? Afinal de contas, esses dois jovens de 19 e poucos anos, né? Meio que estão fazendo coisas um pouco descabidas, talvez, para o conceito da família. De qualquer forma, meio que para esparecer naquela tensão ali dentro de casa, Beck tem a ideia de ir para a casa de tios, em outro estado, e Cal vai junto com ela, né? Passar a temporada naquela de enquanto a criança não nascer, eles não voltam, né? Quer dizer, na verdade, né? Provavelmente ela vai nascer e quando eles voltarem vão vir sozinhos. De qualquer forma, o que vale é que eles pegam a estrada e aquele clima bastante interessante, aquele visual impressionante, melhor dizendo, né? Campos dos dois lados da estrada. Eis que, num certo momento, numa situação onde eles percebem que existe uma certa igreja um pouco mais para frente, adiante na estrada, acontece exatamente a cena inicial aqui do conto, onde eles ouvem algo vindo de uma criança. Na verdade, esta vozinha pequenininha está pedindo ajuda, literalmente, claro, imediatamente eles param o carro, inclusive perto ali daquela igreja que eu acabei de citar, tem um estacionamento, eles param lá também, há outros carros parados, mas realmente eles ficam impressionados com aquela expressão de ajuda feita pela criança e quase ninguém, pelo jeito, querer ajudá-la. Sim, a criança diz que está perdida lá dentro do matagal. Não é um matagal muito extenso, mas ele é bem alto, cerca de 1,60 m, 1,70 m de altura, e realmente uma criança pequena não dá para ser vista de longe. Na verdade, ali fora do matagal, ali na estradinha para o estacionamento, é um lugar um pouco elevado. De qualquer forma, os dois irmãos se metem lá dentro para puxar a criança para fora, que literalmente ela está desorientada, ela não sabe para que lado deve ir, né? Cada vez mais ela entra dentro do mato. Ok, até aí uma coisa bem simples de bons samaritanos. Na verdade, eles não são as pessoas desajustadas, assim como os pais poderiam até pensar. Eles têm coração, mesmo que queiram se livrar ali da criança, né? A criança que está dentro da barriga de Beck. Ok, o que importa é que sim, eles vão lá salvar a criança, mas imediatamente depois que entram, eles também começam a ouvir uma história também meio estranha, que é exatamente a mãe desta criança, que ao mesmo tempo, né, que vê o filho dizer para: ei, alguém entra aqui para me ajudar, eu não consigo sair daqui de dentro desse matagal. A mãe, por sua vez, diz:
filho, fica quieto, não chama ninguém mais para cá. Obviamente, Beck e Cal estranham aquela situação conflituosa, né? Afinal de contas, como assim a mãe não quer que alguém vá ajudar o seu filho? Bom, o que vale é que, depois de poucos passos, os dois irmãos estão lá dentro do matagal. Na verdade, um ficou mais na frente que o outro. Cal estava meio que correndo logo para salvar a criança. Beck ficou um pouco mais para trás, porque ela está com a sua barriguinha. E, claro, ambos logo percebem, tipo, Cal, cadê você? Beck, cadê você? Sim, eles estão a poucos passos de distância um do outro, mas literalmente eles não conseguem mais se acharem. Visualmente, a folhagem ali tapa a visão e, de maneira sonora, eles não conseguem se orientar. Parece que a voz do irmão ou da irmã vem da direita, quando na verdade depois parece que vem da esquerda, ou então bem lá para frente, quem sabe até para trás. Literalmente, eles estão completamente afundados naquele matagal e não conseguem sair. Ou seja, eles estão na mesma situação que aquela criança que pediu socorro. Eles estão perdidos ali dentro e talvez, né, aquela voz da mãe da criança dizendo não chama ninguém aqui para dentro, acho que ela estava com razão. Sim, uma coisa misteriosa está acontecendo por aqui, mas eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui, sinistro, mas daqui a pouco eu digo algo mais. Minha avaliação do texto. Bom, assim que a gente inicia a leitura, a gente logo percebe que esse conto aqui de terror está mais calcado naquela coisa mais de um certo thriller, né? Aquela manutenção de uma certa tensão que vai até aos poucos dando impressão para nós leitores que é uma certa enrolação. Na verdade, o contexto aqui é daquele tipo de história de horror, terror, thriller, suspense, mistério, que está completamente calcada na questão do labirinto infinito. Ou seja, você entrou, se lascou, não sai nunca mais. Como, por exemplo, né, algumas histórias onde às vezes também, mais uma vez, um casal de irmãos ou um casal de namorados entram dentro de uma casa misteriosa, assombrada, e à medida que vão avançando nos cômodos ali, eles percebem que eles não conseguem mais voltar para a porta de entrada, pois sempre que cruzam um novo cômodo, parece que eles estão no que eles já estavam há minutos atrás. Aquela coisa realmente que literalmente não tem sentido, né? Aquela desorientação espacial que os personagens passam e, claro, sempre há um perigo aqui e acolá para meio que piorar ainda a situação, né? Pior ainda do que essa noção que você não encontra a saída de um labirinto. Bom, no caso aqui especificamente, Campo do Medo, nós percebemos que, na verdade, durante metade desse texto, que tem em torno de 43 páginas, 19 delas, eles estão apenas perdidos ali dentro desse matagal. Então fica uma certa variação da mesmíssima coisa. Literalmente eles tentam se acharem ali dentro do mato, mas não conseguem. Por mais que eles tentem truques para lá e para cá, eles nunca se aproximam de fato. Ou têm a noção que de fato eles estão perto um do outro. É uma situação, claro, angustiante. Muita gente pode ficar completamente envolvido por esse esquema, né, narrativo e realmente começar a ficar apavorado, né, ficar com a sensação que realmente também está lá dentro junto com eles, dentro daquele matagal alto. Aliás, né, o matagal ele é realmente mais alto do que parecia lá de fora. Ou seja, nem eles, que são adultos e têm uma estatura maior, também não conseguem direito ver o que tem acima da plantação. Por exemplo, o Cal, que é até, claro, mais alto do que Beck, ele tem que dar um bom de um pulo com muita força para poder passar um pouquinho a linha dos olhos e conseguir enxergar algo lá para fora. No máximo ele vê a estrada, que obviamente eles estavam passando, e também aquela igreja que eu já citei para vocês. Acho que ele também consegue ver um pouco também da parte de cima dos carros lá no estacionamento. O próprio carro que eles estavam, junto com o Beck, ele consegue também avistar a distância. Mas, na verdade, não é que eles estão completamente sem saber se vão para norte, oeste, leste, sul. Não é exatamente isso. O problema é que lá dentro desse labirinto, desse matagal, as coisas parecem que estão fora do eixo, no campo do espaço. Pois literalmente, às vezes, parece que eles estão perto da estrada, às vezes parece que eles estão mais próximos da igreja, ou então, quem sabe, quase perto do estacionamento. Qualquer nova orientação ou tentativa de orientação, as coisas
mudam tudo de lugar, ou seja, parece que eles estão flutuando ali. Dá até para fazer uma certa comparação como se estivesse dentro do mar, né? Você foi nadar e a correnteza vai te levando cada vez mais distante daquele ponto em que você entrou lá na beira da praia. Mais ou menos isso, parece que a anulação do vento que bate ali no matagal, parece que faz com que eles um pouco vão para lá, depois eles retornam para cá, ou vá para lá, ou para cá. Uma pequena sensação de realmente sem saber onde está. E sim, tudo isso é mantido durante muitos e muitos parágrafos. Como eu disse, 19 páginas gastas só com isso. Eu preciso confessar, eu já estava de saco cheio, eu não aguentava mais. Não, eu não entrei no clima, justamente porque eu tenho um pé atrás com exatamente esse tipo de história. Não vi muitos longa-metragem ou livros com esse tipo de narrativa, mas vi muito curtas, não curtas os nossos contos literários, mas curtas no formato audiovisual, né? Ou seja, né, o longa-metragem de uma maneira um pouco mais curta. Vi muitos assim de terror, horror, e esse tipo de coisa do Labirinto Infinito eu já vi um monte de variações. Por isso que realmente não me pegou, mas eu tenho certeza que muita gente pode ficar completamente aflita, realmente embarcar e se sentir junto lá com os dois irmãos. Só que eu já estava com a sensação que tudo isso ia se manter até o final do conto, e eu já sabia que ainda tinha um bom tanto, o dobro, né, de páginas a seguir. Mas, felizmente ou não, existe um segundo momento aqui no conto de Joe Hill. Aliás, falando nele, né, eu preciso dizer que esse conto aqui é o segundo onde ele faz com uma certa parceria com seu pai, Stephen King. E como esse conto ele mantém dois lados quase bem diferentes, são complementares, mas a gente pode considerar que realmente tem uma pegada muito diferenciada. A gente pode até pensar que tipo Joe Hill escreveu a primeira parte e a segunda foi feita por Stephen King. Na verdade, eles meio que, é dito aqui no texto ao final do livro, que eles trocaram algumas ideias a respeito dessa história, né? Foram criando aos poucos, assim, sentados numa varanda, descansando, tomando um refresco. Claro, não dá para ter certeza que se eles apenas trocaram ideias e depois Joe Hill escreveu completamente sozinho esta narrativa. É possível. Eu acho que, de fato, Stephen King não escreveu, né? Só dividiu as ideias iniciais deste conto. Mas, de qualquer forma, é bem diferente realmente a segunda parte. Porque uma coisa que a gente pensa, ou eu pensei nesse labirinto infinito, que dava a entender que nunca eles iam ter uma esperança de sair ali de dentro, e sempre, cada vez mais, iam afundar por ali, tudo não ia mais sair disso, apesar de ter dois personagens participantes ali daquela história, que literalmente, claro, eles nunca viam os dois, né? Que é a criança e a mãe da criança. Bom, mesmo assim, a esperança aconteceu que realmente outros personagens começaram a aparecer. E não é nem a criança e nem é a mãe, mas é o pai da criança. Pois é. E aí que a coisa começa a ficar completamente diferente, porque ela toma um outro rumo, esta história. Você pode pensar que esse sujeito aí está tão perdido quanto o filho ou quanto a esposa, mas na verdade ele vem com uma outra intenção. Obviamente eu não vou falar aqui nessa resenha o que ele faz, senão estraga realmente a experiência de leitura. Mas a partir do momento que ele aparece na história, tudo isso aqui ganha um contexto diferenciado, naquelas de tentar explicar o que está acontecendo. E às vezes, uma história que apenas tem o tom de mistério, de suspense no seu desenvolvimento, é mais interessante você não ficar sabendo por que das coisas estarem acontecendo. Isso também acontece com muitas histórias de terror e horror. Há um assombro que nunca é explicado, e ainda bem que não é. Mas sim, o problema por aqui em Campo do Medo é exatamente que se procura fazer uma explicação. Só que essa explicação começa a beirar a uma coisa meio esquisita, estranha. Claro, muito comum também em histórias de horror, terror, onde algumas coisas sobrenaturais aparecem, ou pitadas de algo quase alienígena. É por aí que vai a vibe dessa segunda parte da história. Realmente, onde tudo começa a descambar. Sim. Claro, na minha opinião, né? Se na primeira parte eu já não estava curtindo porque estava achando uma certa repetição excessiva da mesma coisa, depois caiu num momento onde essa tentativa de explicação do que está acontecendo ali resultou em coisa pior ainda, mais esquisita ainda.
uma maluquice, para falar a verdade. Parece que os personagens passam por um estado de alucinação. É realmente algo que é difícil de descrever porque não tem sentido. Se eu tentasse realmente dizer aqui, dando todos os spoilers possíveis do que acontece aqui nesse segundo momento, vocês ainda vão ficar naquela, como é que é? Não estou entendendo. De fato, não dá para entender durante quando você está lendo. O objetivo de explicar o que está ocorrendo com esses dois jovens, ou também com a criança e a mãe e o pai, fica numa coisa que não tem lógica. Realmente todos os personagens passam por uma situação de torpor. Cada vez mais eles fogem da realidade, quando aquela realidade um pouquinho mágica, né, do labirinto sem fim, já era, no fundo, muito mais interessante do que acontece na segunda parte aqui da história. Quando comecei a ver, eu terminei o final do conto, eu percebi que, puxa, na verdade, o que tinha antes, que eu não estava gostando, era maravilhoso. Porque a segunda parte estragou de vez esse texto. E, para piorar, o desfecho da história remete a algo que, por exemplo, a gente já viu em outro conto aqui também no livro, que foi aquele do circo. Não vou especificar exatamente o que aconteceu lá, que você vai encontrar aqui nesse, porque senão também é um baita de um spoiler. Mas é uma característica também comum em histórias de horror, terror, que isso também acontece. Sim, bom, só para não dizer que eu não dei uma dica, o ciclo infinito. Pois é, se estávamos num labirinto infinito, que você não consegue sair de maneira alguma, a história em si também tem um ciclo que também fica infinito. Com essa pouca dica você já consegue imaginar o que acontece assim ao final. O que também, para falar a verdade, é uma coisa quase que óbvia. Mas falando em obviedades, é preciso ser dito que essa história aqui foi adaptada. Pois é, a Netflix fez uma versão audiovisual deste conto aqui de Joy Hill. Sim, uma história que, se eu não me engano, tem 1 hora e 47 minutos. Aí você pode pensar, caramba, fizeram um longa-metragem, podiam ter feito um curta-metragem. Ficaria ok. Mas eles preferiram fazer uma versão bem estendida. E sim, na verdade eu não assisti ao filme. Eu preferi não me torturar um pouquinho mais. Mas eu fiquei pontuando alguns minutos ali do filme e acabei descobrindo que existem coisas que não há aqui no conto, como, por exemplo, dele acabar entrando dentro da igreja. E também tem um outro ambiente que não existe aqui nesse conto. Não sei se é uma variação da igreja ou algo que existe lá dentro do matagal. Aliás, falando em algo que existe dentro do matagal, sim, é algo que está dentro, lá no centro, na parte central do matagal, que é o motivo de tudo estar acontecendo, que é uma maluquice, com certeza. Mas assim, também nessa história aqui de Joy Hill a gente tem aquelas relações familiares típicas que a gente viu em praticamente todos os contos anteriores. Ele gosta assim desses temas. Eu acho que a única coisa que não aparece por aqui são questões políticas, que ele também gosta de ficar marcando também em todos os seus textos. Pelo menos isso foi evitado por aqui, porque realmente acho que não combinaria, com certeza não. Bom, no fundo, eu quero dizer para vocês que eu não curti a experiência de leitura desse texto, e com certeza ele foi pior do que o anterior, aquele do Tuitano no Circo dos Mortos. Eu já achei uma coisa muito da fraquinha. Esse aqui eu principalmente não curti porque eu já estou um pouco saturado de todos os motes que essa história se vale. Com certeza alguém que não lê muita história de horror, terror, de suspense, pode achar isso aqui uma bela de uma maravilha, porque será a primeira experiência em tudo isso aqui. Aí sim, pode ser bastante interessante, pode ser um grande texto para essas pessoas. Mas para quem já está um pouquinho calejado, já sabe que tudo isso aqui, na verdade, é bem batido. E sim, né? É preciso dizer que no final das contas, quando a gente termina a leitura, a gente fica com aquela sensação, ok, o que aconteceu por aqui? O que aconteceu com esses gêmeos? O que aconteceu com aquela família que estava ali junto com eles, que eles acabaram encontrando dentro do matagal? O que é isso? A gente não sabe, é só uma experiência que você passa. Literalmente, né? O que acontece muito lá nos filmes de terror, ou nas histórias de terror mesmo, né? Por que não na literatura, que é você só vive uma certa experiência de tensão e acabou a história, você fecha o livro e vai fazer
Outra coisa, não marca nada, não há nenhuma profundidade. Até, sim, em histórias de terror, você ainda consegue achar algum contexto interessante quando aquilo passa simplesmente da coisa de dar susto ou de provocar tensões. Bom, foi só o objetivo aqui desse texto. Dá um certo medinho e acabou. É só uma coisa maluca mesmo, que Joe Hill escreveu. Portanto, para Campo do Medo, escrito por Joe Hill, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Com certeza é o pior texto aqui presente, mas eu sei que muita gente pode considerar algo de 5 estrelas, porque realmente vai ficar impactado. Eu estou dando uma nota baixa realmente porque, para mim, foi mais do mesmo. Bom, e aí eu posso dizer para vocês que os finalmente aqui deste livro está me decepcionando um pouquinho. E como só falta mais uma história para fecharmos o livro, fica a dúvida, será que a última vai ser impactante? Porque as mais recentes realmente não foram. Bom, é só conferindo no próximo e último vídeo aqui do mês do terror edição 2020, na próxima sexta-feira. Vamos ficar na torcida. Eu estou esperando que tudo acabe bem. Bom,